Vamos lá, vamos iniciar mais uma aula, um curso bem bacana para você, que é profissional da área, no mercado imobiliário, seja advogado, advogada, seja corretor, corretora, curso muito solicitado pelos nossos alunos aqui no Conselho Federal. Então vamos juntos, vamos aprender muito sobre investimento em imóveis rurais, imóveis rústicos, chácara, sítio, rancho, fazenda, terrenos rurais. Como que eu compro com segurança jurídica, professor Júlio? Me explica, me ajuda, para que eu não entre numa fria. Então vamos lá, vamos bater um papo sobre isso. Tenho certeza que vai fazer a diferença na tua vida profissional, como um profissional que quer investir em imóveis rurais, que está investindo em imóveis rurais, que investe em imóveis rurais, tá bom? Vamos lá. Quando nós falamos de comprar imóvel, é muito importante acertar os contratos. Tudo começa nos contratos. Cuidado com os contratos. Tem muito corretor de imóveis, muito corretor, corretora, advogado, advogada, que não sabe fazer contrato. Tudo é compra e venda. Tudo é compra e venda. Compra e venda, compra e venda, compra e venda, compra e venda, compra e venda. Parece um robô. E não é. Cada contrato, como diz aquela música famosa, ado, cada um no seu quadrado. Não tem a música famosa assim? Contrato é assim. Cada contrato no seu quadrado. Quando eu vou fechar uma transação imobiliária, é muito importante fazer o due diligence, que é a auditoria imobiliária. Sempre. Seja imóvel rural, imóvel urbano, imóvel comercial, residencial, tem que fazer. E depois de fazer isso, eu vou fazer o contrato certo. Talvez antes do diligência eu possa fazer o contrato preliminar para fechar o negócio. Contrato preliminar é o contrato que eu vou fechar o negócio. Fechamento de negócio. A imobiliária, o corretor, a corretora atualizado, ele não usa mais proposta, aceite, contrato de honorário, não. Ele usa um contrato preliminar para fechar o negócio, para amarrar o negócio, com cláusula de multas de quem desistir, perde o sinal, devolve em dobro, ou 10% do valor do negócio, ou até uma cláusula de isenção, se alguém desistir não perde nada, se realmente quem deu o motivo foi o vendedor ou o comprador, e tem uma cláusula da comissão, dos honorários do corretor, da corretora, da imobiliária. Então é um contrato que faz com que a transação imobiliária seja mais segura, faz com que a transação imobiliária seja mais concreta, tira do mundo da cogitação e protege ainda a imobiliária, o corretor, em relação aos seus devidos honorários. Então, interessante. Na transação imobiliária, eu preciso praticar o due diligence e depois acertar o contrato. Vamos falar dos contratos aqui nesse primeiro momento. Como que eu compro um imóvel regular, um imóvel rural regular? Escritura pública. Escritura pública de compra e venda, que vai ser lavrada pelo tabelião de notas. É a escritura pública de compra e venda que eu vou usufruir para comprar uma propriedade rural, seja um sítio, uma chácara, uma fazenda, um rancho, de forma regular. Estou comprando de quem é dono, quem é dona, proprietário, proprietária. Então, se essa transação é totalmente irregular, não há que se falar de outra forma, escritura pública. Até porque, segundo o artigo 108 do Código Civil, eu preciso da escritura pública para conseguir fazer o registro. É um meio para que eu consiga ter o registro, a transmissão do ato translativo, para que eu consiga transferir a matrícula para o meu nome. Então, fique atento em relação a isso. Quando nós falamos aqui de escritura pública, o artigo 108 do Código Civil é muito claro. Toda transação imobiliária acima de 30 salários mínimos tem que ser feita por escritura pública para que consiga fazer a transmissão. Lembrando que eu vou pagar o tributo de transmissão e vou pagar a escritura pública ao tabelião de notas. Depois eu vou fazer o requerimento para o registro no cartório de imóveis competente. Isso eu estou falando da transação imobiliária mais simples. Normalmente a transação imobiliária totalmente de um imóvel regularizado, de um imóvel rural regularizado. Mas não é assim. Teoria é uma coisa, prática é outra. No mundo das transações imobiliárias, nos imóveis rurais, também nos imóveis residenciais, mas muito nos imóveis rurais, sítio, chácara, rancho, fazenda, eu não consigo muitas vezes achar um imóvel totalmente regularizado. Ou muitas vezes existe uma escritura mista, eu costumo dizer, uma documentação mista ou híbrida. Por que mista? Porque muitas vezes aquele imóvel rural que eu gostei, que para mim serve para meus investimentos, para moradia, tem metade regularizada, outra metade do terreno não está regularizada. É muito comum. Isso acontece muito. Como agir diante dessa situação? Como fazer essa transação imobiliária de forma segura? O professor atua muito nas transações imobiliárias, muito no mercado imobiliário, presto mentoria para muitos advogados, advogadas corrigindo peças, dando dicas, faço consultas também e atendo no Brasil todo, de forma presencial e online. Então, muita experiência eu tenho para contar para você, exemplos práticos que deram certo e deram errado. Já assumi casos onde o comprador, a família, comprou uma fazenda, quando foi assumiu a posse da fazenda, mais da metade da fazenda não era de quem vendeu para ele.
Era a área de APP, a área de preservação ambiental. Já também participei de uma transação imobiliária, judicialmente, né, fazendo uma ação de rescisão de contrato, onde o sujeito, a família, vendeu uma fazenda muito grande e foi ver, nem 10% era de fato de propriedade de quem vendeu, outro golpe. Acontece muita fraude, muito golpe, muitos erros, muitas simulações nesse tipo de negócio e precisa tomar cuidado. Então o corretor de imóveis, a corretora, a imobiliária, o investidor, os advogados, advogada, precisa entender de fato, senão muitas vezes não vai ajudar o cliente, vai cometer um deslize e pode ser fatal e um prejuízo milionário. Nós sabemos que tem fazendas, o professor participou de uma transação imobiliária recentemente de uma fazenda, onde eu fiz o contrato preliminar, fiz o acompanhamento registral, fiz também uma ação e também parcelei alguns tributos que estavam em atraso dessa fazenda. O negócio foi de 13 milhões. O ano passado nós tivemos a venda de uma fazenda aqui, a qual fui advogado também, no interior de São Paulo, 15 milhões. No mesmo ano, uma fazenda de 38 milhões também foi vendida em Tocantins. Então, são valores, são negócios milionários. Então, merece uma atenção especial para quem atua nessa área, atua como especialista, atua como comprador, vendedor, investidor. Esse curso é para você abrir os olhos e muitas vezes conseguir ter uma noção de como fazer a coisa certa, ter uma visão diferenciada. Então, muita atenção ao que eu vou falar aqui. Vamos lá. Quando nós falamos aqui então de transações imobiliárias rurais, compra e venda de sítio, chácara, fazenda e rancho, é importante lembrar que nós temos a classificação correta dos contratos imobiliários. Direito imobiliário é o ramo que trata dessas transações, desses negócios imobiliários. Quando eu falo de direito imobiliário, é um segmento do direito civil, porém possui princípios e conceitos próprios. Eu sempre dou risada quando alguém fala, eu inventei o direito imobiliário. É muita arrogância, porque o direito imobiliário já nasceu no direito civil, ele só foi segmentado diante da sua importância, ganhando com princípios e conceitos próprios. Então, cuidado. Vamos lá, vamos juntos aqui, olha só. Quando nós falamos de direito imobiliário, esse segmento de transações de imóveis rurais é um segmento importantíssimo e diria um nicho de mercado para muitos profissionais. Então, vamos cuidar desse negócio com muito carinho. A compra e venda de um imóvel rural se dá através do contrato preliminar, para fechar o negócio. Eu posso fazer o due diligence depois ou antes desse contrato preliminar. Esse contrato preliminar é um contrato prévio, pode ser chamado de facultativo, pré-contrato. Nós vamos sempre ter um segundo contrato. Se a fazenda, se o sítio, se o rancho, se a chácara é totalmente regularizada, nós já vamos fazer escritura pública. Se não é, nós vamos fazer escritura pública, de fato de compra e venda, já passar para o nome do comprador e o restante da área vai ser feita uma cessão de direitos possessórios e afins, a não ser que é caso de herança, que esteja vendendo herança, que aí vai ser cessão de direitos hereditários, você vai entender tudo até o final do curso. Então, cuidado, essas transações são complexas, muitas vezes envolvem nessa transação não um contrato apenas, mas vários contratos, uma escritura pública, uma cessão de direitos possessórios, uma cessão de direitos hereditários. O professor participou como advogado de uma transação também, uma transação de uma fazenda, onde eu fui obrigado a fazer a minuta da escritura pública, fiz aí o contrato de gaveta, cessão de direitos possessórios e afins, e fiz uma cessão de direitos hereditários. 3 contratos para o mesmo terreno, né, gigantesco, uma fazenda enorme. Então é muito comum isso. O cuidado também nessas transações são com os adjetos especiais, essas cláusulas que são prontas no Código Civil e eu posso usufruir. Inclusive eu posso criar uma cláusula de retrovenda. Se eu quiser 3 anos desistir do negócio e comprar de novo a fazenda, eu posso incluir essa cláusula no contrato, é um direito meu. Se o comprador não me entregar a fazenda, o sítio, a chácara, o rancho, eu posso fazer uma ação de resgate. Então, importante conhecer isso também. Direito de preferência também. Então, são contratos importantes, com cláusulas importantes. Vamos lá. Toda transação imobiliária, o que a gente precisa saber? Isso é muito importante para que ela dê certo. Nós temos então um contrato, chamado contrato preliminar, que é o contrato de fechamento de negócio. Um contrato que serve para quê, professor Júlio? Serve para você conseguir, de fato, fechar o negócio, garantir o negócio. Depois nós temos outros contratos, compra e venda, pagamento à vista. Podemos dizer que compra e venda é pagamento à vista até 30 dias. Existe o promessa de compra e venda ainda. Promessa de compra e venda é um contrato que eu estou comprando na planta. Não é muito o caso dos imóveis rurais. Normalmente promessa não se usa na compra e venda de imóveis rurais. Existe o compromisso. O compromisso de compra e venda é um contrato que talvez eu esteja, o comprador, parcelando direto com o vendedor, com o proprietário, ou o vendedor ficou de me entregar alguma coisa, ficou de me entregar talvez uma obra, uma benfeitoria, então também seria um compromisso de compra e venda, porque existe uma obrigação de fazer de ambas as partes ou de uma das partes.
Existe também a cessão de direitos possessórios e afins. Eu estou comprando um imóvel irregular, totalmente irregular, e eu compro com esse contrato, que é o contrato correto, é o contrato que eu vou usufruir na compra e venda de imóveis irregulares. Bom para quem está comprando, bom para quem está vendendo, e esse contrato tem a cereja do bolo, que é a cessão de direitos possessórios e afins, ou seja, eu consigo, através desse contrato, fazer uso capião com um dia de posse, através de cessão de direitos possessórios e afins, conforme enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. Já a cessão de direitos hereditários, eu vou utilizar esse contrato quando eu estou comprando um imóvel rural, um sítio, uma chácara, uma fazenda, um rancho, e esse imóvel rural é um imóvel de um herdeiro ou vários herdeiros. Herança, quando eu não quero fazer o inventário, o herdeiro não tem condições de fazer inventário ou não quer, eu tenho como vender, eu herdeiro. Eu vendo através de cessão de direitos hereditários, mas tem que ter escritura pública, tem que ser feito por escritura pública, ou seja, tem que ser feita por tabelião de notas, e também, muito importante lembrar, eu preciso também da anuência dos demais herdeiros, tá? Então, para que essa transação imobiliária seja eficaz, seja válida, então isso é importante para que a gente conheça o assunto. O due diligence, que eu falo antes da transação imobiliária, é verificar algumas questões documentais, os cuidados para a compra de um imóvel rural, né? Então, é muito importante fazer essa verificação. A primeira verificação que tem que ser feita, eu diria que é a matrícula. A matrícula ou transcrição, antes de 73, transcrição. Essa regra serve para todo e qualquer imóvel, inclusive os imóveis urbanos. Todos os imóveis, em regra, devem possuir um registro no cartório de imóveis de sua competência. Nós sabemos que o Brasil é um queijo suíço, tem muitos imóveis que não tem registro em lugar nenhum. E nos imóveis rurais isso acontece também, dependendo da cidade. A primeira questão a ser verificada é retirar no cartório, em questão, cartório de imóveis competente, a certidão de matrícula daquele imóvel, objeto. Você que é corretor, advogado, investidor. É o primeiro passo, é o começo de tudo. Ah, professor, mas o vendedor me forneceu uma certidão. Então verifique se ela é autêntica, ou solicite uma nova. Eu sempre oriento solicitar uma nova. Você não sabe se a certidão é falsa ou não. Primeiro, se o imóvel pertence realmente a quem está vendendo. Será que os vendedores são proprietários ou são posseiros? Porque se são proprietários, a transação é de um jeito. Escritura pública, faço o registro. Se eu estou fazendo uma transação imobiliária onde quem está vendendo para mim não é o proprietário, quem está vendendo para mim é o possuidor, aí eu vou esquecer, porque estou comprando a posse, a cessão de direitos possessórios e afins. Então, preciso tomar cuidado em relação a isso, tá bom? Vamos lá. O que eu quero que você saiba? Só o proprietário pode vender o imóvel. Se eu não sou proprietário, não posso vender a propriedade. Eu posso vender conforme direito possessório, eu posso vender conforme enunciado 492, o direito que eu tenho sobre o imóvel, que é a posse. Eu estou comprando e vendendo o imóvel irregular. Não é crime, não é estelionato. Cuidado, né? Muita gente compra, é importante mencionar no nosso curso aqui, um curso bem bacana, bem avançado, loteamento irregular. Cuidado, muita gente compra um imóvel irregular, uma fazenda, uma chácara, um sítio, um rancho, e aí acha que é comum dividir essa área e sair loteando. Cuidado, hein? Loteamento irregular, eu preciso tomar cuidado porque é crime, né? Loteamento irregular. Então eu preciso, se eu quero fazer um loteamento de uma área rural, eu preciso sim tomar cuidado e correr atrás para as devidas aprovações, para que eu não caia no crime de loteamento irregular. Então fica atento em relação a isso. O loteamento será irregular se o empreendimento, embora aprovado pelo poder público, tiver sido implantado, sem o devido registro imobiliário, em desacordo com a aprovação concedida e sem obediência ao cronograma de obras também. Então, temos que falar sobre isso porque muitas vezes você comete um crime sem saber. Então, cuidado. A doutrina, ela distingue sim o loteamento irregular do loteamento clandestino e do loteamento irregular. Então, nós temos loteamento regular, loteamento clandestino e loteamento irregular. O loteamento será irregular se o empreendimento, né, isso é importante também, embora aprovado pelo poder público, não tiver sido implantado, sem o seu devido registro, em desacordo com a aprovação concedida, sem obediência ao cronograma de obras, conforme eu já falei. Já a regularidade do loteamento, ela está atrelada, assim, entre outros fatores, à situação perante o registro de imóveis. A evolução jurídica das exigências registrais impostas fez surgir, sim, duas situações de irregularidades possíveis a depender do período temporal considerado. O loteamento que antes da entrada em vigor da Lei 6.776 de 1979 não tenha sido escrito, né, terminologicamente vigente antes da
do ano, né, de 1976, ou registrado depois de 1976 no registro de imóveis, no que houver a prazo ou oferta pública dos lotes, existe o regramento para que eu possa fazer a regularização, e eu tenho que obedecer essa regularização. Ou seja, o loteamento que foi registrado para qualquer tipo de venda, a partir da vigência da Lei 6.766 de 79, conforme estabelecido também pelo artigo 1º do Decreto 58 de 1937, olha que decreto antigo, que os proprietários ou coproprietários de terras rurais ou terrenos urbanos, precedem-se vendê-los, dividi-los em lotes e por oferta pública, mediante o pagamento do preço a prazo em prestações sucessivas e periódicas. Eles eram obrigados naquela época, antes de anunciar a venda, a depositar no cartório de imóveis da circunscrição competente, respectiva, os seguintes documentos, que era o memorial com as características do imóvel, a relação cronológica também, trintenária dos títulos do domínio e suas respectivas certidões também. E o plano de loteamento, isso também era fundamental, além da planta do imóvel com a situação e dimensões, numeração ou nomenclatura conforme o caso, dos lotes, né, vias também, vias de comunicação, espaços livres, construções, benfeitorias também, vias públicas de comunicação. Exemplar também a caderneta ou o contrato tipo de compromisso de venda dos lotes também e a certidão negativa dos impostos e ônus reais. Já nas hipóteses em que o parcelamento não viesse à venda dos lotes, com o pagamento a prazo ou com a oferta pública, as plantas dos empreendimentos deveriam ser simplesmente arquivadas no registro de imóveis competente. E nesse caso, a transcrição da venda de cada lote seria efetuada à medida em que apresentados os respectivos contratos. Então, assim que era feito. Dessa forma, para a verificação da regularidade dos lotes anteriores à vigência da Lei, né, 6.766 de 79, primeiramente temos que apurar sim se a planta do parcelamento, regularmente arquivado, não está necessariamente inscrita ou registrada, né, no registro de imóveis competente. Caso contrário, trata-se efetivamente de parcelamento irregular. O parcelamento clandestino, por sua vez, é aquele que não foi aprovado, oculto à administração pública. Nas palavras da doutrina do meu livro Direito Imobiliário de AZ, eu explico que são aqueles que fazem sem aprovação e registros regulares, ensejando sim a incidência e a tipificação dos crimes regulados na Lei 6.766 de 1979. Cabe à Prefeitura impedir de forma administrativa tais loteamentos mediante o embargo de obras, embargos de obra ou das obras de urbanização ou edificação, exigindo sim a devida regularização na formalização pertinente. Convém também a gente mencionar o artigo 50 da Lei 6.766. Essa lei é uma lei importante, ela é de 1979, na verdade, Lei 6.766 de 79, porque ela tipifica o crime contra a administração pública, a conduta de promover o parcelamento irregular do solo. Então é importante a gente saber, entender esse assunto, porque eu sempre falo, né, o sujeito tem uma área rural grande, do pai, da mãe, da família, vamos fazer dinheiro com essa área, em vez de vender a fazenda, vamos lotear, a área é enorme, a cidade cresceu, a cidade está próxima, essa área deixou de ser uma área rural e passou a ser uma área urbana. Cuidado, você pode entrar numa fria, você pode estar cometendo um crime sem saber. Por isso nós temos que tomar muito cuidado com as nossas decisões. Se eu já faço um contrato de cessão de direitos possessórios e afins, eu não estou loteando, é diferente, né? Então preciso tomar muito cuidado em relação a isso. Hoje também existe a figura do loteamento fechado, né? que é outra figura, é outra análise. Loteamento fechado equipara-se a um espaço com segurança, né? As pessoas como se fossem condôminos, não chega a ser condôminos porque não tem taxa de condomínio, não tem cota condominial, mas é outra situação que também merece ser analisada também. Atualmente o mercado de loteamento está em alta, é muito comum você ver loteamentos e muita gente vende loteamento da forma incorreta e cria um problema sério, porque realmente cria um problema civil e um problema criminal. Então precisa tomar cuidado, é possível encontrar loteamentos em diversos locais, com diferentes tamanhos e preços para qualquer público. É um negócio também muito rentável, muito comum no Brasil, porém é preciso ter cuidado ao adquirir um lote, pois alguns empreendimentos, quem vai criar um empreendimento precisa dessas devidas regularizações e quem vai comprar precisa saber o que é um lote irregular e clandestino. A grande diferença então é que o loteamento clandestino é aquele que não segue com nenhuma das normas, não apresentando qualquer regularização para tal construção,
Em contrapartida, os lotamentos irregulares são aqueles sim que possam ter registro, possuem registro no cartório de imóveis, porém eles não cumprem os requisitos estabelecidos pela prefeitura. E aí eu traria como exemplo para ficar didático, quer ver? Esgotamento, né, sanitário, iluminação pública, a implantação de escoamento de águas da chuva, abastecimento de água potável, outro exemplo, energia elétrica e domiciliar, prejudicando os moradores do local, né? Então, fato importante. Ao adquirir um loteamento clandestino, o adquirente não consegue registrar seu lote, não sendo proprietário efetivo de que realmente comprou. Já no regular, é provável que enfrente alguns problemas de infraestrutura, conforme falei agora, mas o famoso caso de compra gato por lebre, né? Então precisa tomar cuidado. É preciso ter cuidado ao adquirir um lote, ver se o lote está devidamente registrado no cartório de imóveis, certificar-se também na prefeitura, do município, se está tudo ok, buscando também empresas consolidadas de renome, verificando se tem processos ou não. Isso faz toda a diferença para que a transação de loteamento seja bem feita, tá? Então, trago algumas questões importantes e volto a falar: o loteamento irregular é crime e é uma dor de cabeça. O parcelamento de solo urbano ou rural é uma atividade que necessita de aprovação prévia do município, assim como o licenciamento ambiental antes de sua instalação, e quem realiza a implantação de loteamentos irregulares clandestinos comete crime sujeito a sanções previstas na legislação penal e civil. A lei federal, conforme já tinha falado, 6766 de 79, que dispõe sobre o parcelamento do solo, define como crime contra a administração pública o ato de dar início, de qualquer modo, ou ainda efetuar loteamento e desmembramento do solo sem autorização do órgão público competente, sob pena de prisão de 1 ano, de 1 a 4 anos e multa. De 1 ano a 4 anos e multa, tá? Então, importante. O loteador da área irregular também responderá por crime ambiental, sujeito a multa e pena de detenção de 1 a 6 meses, conforme determinado também na Lei 9.605, anote aí, 9.605 de 98, decreto também federal 6.514 de 2008 essa lei, 6.515 de 2008, isso mesmo. Além das penalidades mencionadas, o infrator também tem por obrigação realizar a reparação dos danos ambientais causados pela implantação do loteamento clandestino. Os interessados em realizar qualquer tipo de parcelamento de solo no município, de fato, deverão se dirigir à Secretaria Municipal de Infraestrutura, normalmente Meio Ambiente, da Prefeitura ou quem ela delegue, para receber as informações e orientações. Então, importante ficar atento em relação a isso. Para os cidadãos, é importante que pretendem adquirir um lote rural, urbano, é necessário sim as orientações antes de efetuar a compra, e é importante visitar o local antes de concluir a compra, verificar também junto à prefeitura se o loteamento está regular e se possui infraestrutura básica, água, luz, etc., para atender a população que ali irá se instalar. Também verifique junto ao cartório de imóveis se o loteamento está devidamente registrado. Havendo indícios de loteamento irregular ou qualquer negócio, ou qualquer negociação de compra e venda de lotes e terrenos clandestinos, poderá ser feita a denúncia também, né? A denúncia anônima. Isso é feita na ouvidoria do município, da prefeitura. Então, é onde muitas vezes o Ministério Público parte dali na sua atuação, tipificando o crime. Então, muita atenção em relação a isso, muito cuidado também para que tudo possa correr bem, tá bom? Vamos lá, voltando aqui na matrícula do imóvel. Então, o due diligence, a transação imobiliária, para que seja bem feita, eu preciso ter acesso à matrícula do imóvel. Tendo acesso, eu sei se eu estou comprando posse ou propriedade. Também é importante, eu diria que seria o segundo documento, uma topografia. Não dá para comprar um imóvel rural sem ter uma topografia, que nada mais é que a planta, o melhor descritivo. E algo bem feito. Se for muito grande, for um imóvel rural, uma fazenda, aí eu diria que o ideal é comprar o serviço, né, contratar o serviço de um georreferencial. Lembrando que nós temos o costume de falar sítio é maior que chácara, chácara é menor que sítio, fazenda é maior que sítio e maior que chácara, mas na verdade é um jeito, né? O rancho é um costume que nós temos, mas na verdade a área rural não se mede assim, é por módulo rural, hectares, né? Então vamos ficar atento em relação a isso. Vamos lá, muito importante então ter acesso à certidão de propriedade atualizada, e aí a partir da certidão de propriedade atualizada eu sei o que eu estou comprando. Será que eu estou comprando um imóvel 100% regularizado? Então eu vou fazer já uma escritura pública. Se eu estou comprando um imóvel que metade é regularizado e metade não é, faço um contrato preliminar, depois eu faço escritura pública da parte que está regularizada e faço um contrato de cessão de direito possessório da parte que está irregular, talvez com uma cláusula soma de posse, porque a cláusula soma de posse eu consigo fazer uso capião com um dia de posse, né? Um mês de posse, um ano de posse, usando a soma da posse, que
que é algo comum no Brasil, permitido pelo Código Civil e também enunciado 494 da 5ª Jornada de Direito Civil. É possível somar a posse de forma originária, do meu pai e da minha mãe, faço uso capião no meu nome, ou eu somo a posse de quem eu comprei através de cessão de direitos possessórios e afins, com cláusulas de soma de posse, tá? Então, importante. A segunda questão que pode observar também na matrícula e no contrato de compra e venda, compromisso preliminar desse imóvel rural, é também se o imóvel que vai ser vendido respeita a fração mínima de parcelamento, tá? Então, também um detalhe, uma dica de ouro, o pulo do gato que eu dou. Vai comprar um imóvel rural? Verifique se essa área respeita a fração mínima de parcelamento, questão que será explicada também, dependendo do município. É importante analisar qual que é aquele parcelamento mínimo, e isso tem que ser feita essa análise para facilitar a regularização, lembrando que nós temos decisão que o uso capião, independente do tamanho da área, eu consigo fazer uso capião. Também aliada à matrícula, eu diria que é preciso também uma série de certidões. E aí começa, né? Nós temos uma transação imobiliária rural, nós temos um due diligence diferente do due diligence no imóvel urbano. Então eu trago para você a CND da Receita Federal, CND. Eu preciso da certidão de CND da Receita Federal. Eu preciso também, a segunda certidão, a certidão de quitação de ITR, Imposto Territorial Rural. Certidão de quitação de ITR, Imposto Territorial Rural. É importante. Eu falei aqui, observar a fração mínima de parcelamento, por quê? A fração mínima de parcelamento, explicando e já aprofundando, nós vamos entrar nesse assunto já, é a menor área que um imóvel rural pode ser parcelado em determinada região. Eu trago exemplo em Minas Gerais, num município, por exemplo, a fração mínima é de 2 hectares, o que corresponde a 20 metros, né, 20 mil metros quadrados. Portanto, só se pode vender e registrar o tamanho que corresponde a esta medida. Então, por isso eu tenho que ficar atento a essa medida mínima de parcelamento. É importante ficar atento em relação a isso. A pergunta é, né, como as pessoas compram e vendem imóveis rurais com metragem inferior a esse tamanho? Normalmente, cessão de direitos possessórios e afins. É assim que é feito. Regra geral, a compra e venda somente ocorre quando deveria ocorrer quando é lavrada a escritura pública no tabelionato de notas, mas as pessoas fazem contrato de gaveta, desrespeitando o artigo 108 do Código Civil. E aí é um problema, porque pode dar nulidade. Tudo bem que dá para regularizar, todo imóvel dá para regularizar em regra, mas eu posso ter problema em relação à nulidade dessa transação imobiliária pedida pela parte ou por alguém. A lei é muito clara, o Código Civil, o artigo 108 é muito claro. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem a constituição de transferência, modificação, renúncia de direitos sobre imóveis de valor superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Esse montante é um valor que é ultrapassado facilmente, porque se a gente fazer os cálculos, hoje quem compra imóvel com valor abaixo de 30 salários mínimos é muito difícil, né? Dificilmente existem imóveis no país, rurais, urbanos, com valores inferiores a este. Então, é importante. Os contratos particulares intitulados, como contrato de gaveta, precisa tomar cuidado porque eu posso fazer, exceção de direitos possessórios e afins. Quando eu estou fazendo uma escritura pública de compra e venda, acima de 30 salários mínimos tem que ser por escritura pública. Doação também, cessão de direitos hereditários também, então tomar muito cuidado. A cessão de direitos possessórios eu posso fazer por escritura pública, posso fazer por instrumento particular. Existe uma exceção a essa regra. Isso significa que nesses contratos as partes podem usufruir de instrumento particular, tá? Então é importante. Nesses contratos, né, também é importante, nos casos de imóveis rurais, as partes prometem vender um imóvel com áreas inferiores à fração mínima de parcelamento do solo. Por isso é importante fazer essa topografia. Essa topografia entrega segurança à transação imobiliária. Por mais que eu não tenha essas cláusulas no contrato, evicção, ou seja, vícios que possam aparecer judiciais. Evicção são vícios judiciais, são ações judiciais. Eu posso pedir a rescisão ou a nulidade do negócio. E o vício redibitório também. Então eu compro uma área, depois que eu assumo a posse da área, eu descubro que essa área está contaminada. Então também eu preciso saber que o vício redibitório e a evicção são processos judiciais sobre o bem, podem ser teses usadas para a rescisão do contrato ou a nulidade do contrato. Então, importante também. Eu falei aqui em relação à fração mínima de parcelamento. Ocorre que esse negócio não pode ser efetivado no tabelião de notas pelo fato do negócio estar desrespeitando a fração mínima de parcelamento de solo, que está prevista no artigo 65 da Lei Federal 4.504 de 1964, o Estatuto da Terra, e também no artigo 8 da Lei 5.868 de 1972.
Portanto, gente, negócios como esses, né, fração mínima, não respeitando a fração mínima, são inseguros do ponto de vista jurídico, porque não dá para fazer a transmissão via cartório, via escritura pública. Eu vou ter que fazer por contrato particular e amanhã ou depois buscar uso capião. Então, vamos ficar atentos em relação a isso. O georreferenciamento que eu expliquei aqui, também da segurança da transação imobiliária, ele tem o fim de evitar a sobreposição de imóveis rurais. É necessário que o proprietário do imóvel rural realize um procedimento chamado georreferenciamento ou topografia. O georreferenciamento tem alguns requisitos a mais. Trata-se de um procedimento que visa, assim, de forma clara, didática e de fato tem que ser usado, porque dá bucha, você compra uma fazenda achando que é uma área e compra outra. Então, a topografia ou georreferencial bem feito vai trazer a dimensão e a localização exata através do levantamento topográfico, que toma, de fato, as coordenadas geográficas do imóvel, conhecidas também em um sistema de referenciamento também. Tá? Então é importante isso. O georreferenciamento é realizado por um engenheiro especializado em topografia rural e é obrigatório a todos os imóveis rurais também. Portanto, importante também esclarecer aqui, ensinar você, que se o imóvel a ser adquirido já foi georreferenciado, caso não tenha sido, né, preciso observar os prazos legais para que seja realizado o georreferenciamento. Os prazos foram estabelecidos ordinariamente pelo decreto, anote aí, 4.449 de 2002, tá? Os prazos para georreferenciamento são do dia 20 de 11 de 2001 para imóveis com área de 25 até menos, né, de 100 hectares e a partir do dia 20 de 11 de 2025 para imóveis com áreas inferiores a 25 hectares. Então tem esse regramento. Para o fato de que, caso tenha esgotado o prazo para o georreferenciamento de determinado imóvel, o registro da compra e venda somente será efetivado caso seja realizado o georreferenciamento atualizado daquele imóvel. Então é importante, é preciso verificar essa questão antes de adquirir o imóvel, se tem o georreferenciamento ou não, porque eu vou precisar fazer. Em regra, o ideal é fazer para não cair num golpe. Em relação à questão ambiental, uma das questões mais relevantes quando se fala em imóvel rural é verificar, sim, as questões ambientais, que envolve o quê? O CAR. O CAR, se você não lembra, é o Cadastro Ambiental Rural. A primeira delas é observar se determinado imóvel foi inscrito no chamado Cadastro Ambiental Rural, vulgarmente chamado, conhecido como CAR. Né? O CAR é um registro público, eletrônico, obrigatório para todos os imóveis rurais e tem como finalidade, sim, integrar as informações ambientais referente à situação das áreas de preservação permanente, das áreas de reserva legal também, das florestas e também das remanescentes da vegetação nativa, também das áreas de uso restrito, das áreas consolidadas das propriedades e posses rurais do país. Então, esse é o objetivo. O que eu quero trazer para você? O que é o CAR? Qual seria o prejuízo do imóvel rural não possuir o cadastro rural, o CAR? A ausência de inscrição do imóvel rural no CAR poderá acarretar restrição ao acesso à propriedade e alguns benefícios também previstos em lei, como, deixa eu trazer exemplos aqui, a possibilidade de regularização das áreas de proteção permanente, a APP, e reserva legal, vegetação natural suprimida ou alterada até dia 22/7/2008 no imóvel rural, sem atuação de infração administrativa ou crime ambiental, conforme artigo 59, parágrafo 2º e parágrafo 4º da Lei Federal 12.651 de 2012. Também a obtenção de crédito agrícola, aí também um fator importante, hein? Aí também um fator importante que merece atenção. Obtenção de crédito rural agrícola em todas as suas modalidades com taxas de juros menores. Quando eu tenho esse cadastro, eu tenho uma taxa de juros bem menor, bem como os limites e os prazos maiores também que o praticado no mercado. Isso também aparece fundamentado, tipificado no artigo 41, inciso 2º, a linha A da Lei Federal 12.651 de 2012. A contratação do seguro agrícola em condições melhores também é uma vantagem que as praticadas no mercado, também fundamento no artigo 41, inciso 2, a linha B da Lei 12.651 de 2012 também. A redução das áreas de preservação permanente, da reserva legal, do uso restrito com base no cálculo do imposto sobre a propriedade rural, gerando créditos tributários também, artigo 41, inciso 2º, a linha C da Lei Federal também 12.651 de 2012.
Também linhas de financiamento para atender iniciativas, né, de preservação voluntária da vegetação nativa, proteção de espécies da flora nativa ameaçadas de extinção, também o manejo florestal e agroflorestal sustentáveis realizados também na propriedade ou em posse rural, ou ainda a recuperação das áreas degradadas, conforme o artigo 41 também da Lei 12.651, também importante, a isenção do imposto, né? Ou melhor, a isenção de impostos no plural, porque pode gerar isenção de vários impostos. As principais impostos, a isenção dos principais impostos, eu diria que são os insumos, né? Os equipamentos, tais como fio de arame, postes de madeira tratada, bomba de água, trato de perfuração do solo, dentre outros utilizados para os processos de recuperação e manutenção das áreas de preservação permanente também de reserva legal e de uso restrito. Isso também aparece no artigo 41 da Lei 12.651. Outro ponto também, a suspensão de sanções em funções de infrações administrativas por supressão irregular de vegetação nas áreas de APP, reserva legal ou de uso restrito. Então, também importante também. Então, o cadastro que te possibilita diversas vantagens. É outro ponto relevante a ser verificado por interessado em imóveis rural, porque faz toda a diferença. Faz toda a diferença em diversas situações. A área de preservação permanente, não é incomum que dentro dos imóveis rurais existam áreas de preservação permanente, as chamadas APPs. Essas áreas previstas no Código Florestal, elas são áreas protegidas, cobertas ou não por vegetação nativas, elas são protegidas, com a função ambiental de preservar os recursos híbridos, a paisagem, também a estabilidade geológica e a diversidade, também para facilitar o fluxo gênico de fauna, né, e flora também, proteger o solo e também assegurar o bem, fato das populações humanas, né, isso também é importante checar. As áreas de preservação permanente são tratadas, gente, no artigo 3º, não, no artigo 4º e seguintes do Código Florestal. São extremamente relevantes o adquirente, do fato, quando vai transacionar um imóvel rural, o adquirente do imóvel rural deve observar se no imóvel pretende adquirir de fato essa área de preservação permanente, porque pode ser um tiro no pé, depois você não consegue vender, você não consegue produzir, tem exceções, mas pode ser um tiro no pé. Então é muito importante, principalmente se existem construções ilegais nessa área, você observar antes, para não cair numa furada. A título de exemplo, eu trago para você também um imóvel com um curso de água de menos de 10 metros de largura que passa pelo imóvel rural. Segundo a lei, a faixa de 30 metros desse curso de água é considerada APP. Não se pode intervir nela sem autorização do órgão ambiental competente. Dependendo da intervenção, é considerado crime, é tipificado crime pela lei ambiental. Olha que furada que você pode entrar. E caso tenha algo sido construído em área de APP, pelo promitente vendedor do imóvel, é preciso também observar como foi realizada a construção, sob pena do adquirente daquele imóvel responder para o passivo ambiental e de fato, né, afinal, a obrigação ambiental é a obrigação ao próprio terreno, aquela obrigação que segue o imóvel, e o que significa que você vai ficar responsável, então tomar cuidado. Verificar também as atuações ambientais é outra questão muito importante, relevante também numa transação imobiliária rural. Verificar se o proprietário daquele imóvel possui atuações ambientais nos órgãos ambientais competentes, como o IBAMA, o órgão ambiental federal, o órgão ambiental municipal. Ambiental em todas as esferas, né, gente? Pode ser fiscalizado em todas as esferas, União, Estado, Município. Caso exista processos administrativos existentes, atuações, deve sim verificar como ficariam as eventuais multas incidentes sobre o eventual imóvel e constar também essas questões em contrato para que seja de responsabilidade do comprador. E aí vem o básico, né? A certidão de distribuidor civil da esfera federal, certidão de distribuidor civil da esfera federal, estadual, certidão de distribuidor criminal da esfera estadual, esfera federal, certidões de protesto da localidade do imóvel, da localidade do resíduo vendedor, certidões trabalhistas de execução trabalhista, de ações trabalhistas, são certidões de diligência que nós fazemos na transação comum do imóvel urbano. Então, volto a falar, certidão de distribuidor trabalhista e ações trabalhistas e execuções. Né? Então, a trabalhista tem duas certidões que vamos solicitar nessas transações imobiliárias. Certidões de ações ou distribuição trabalhista e execução. Certidão civil são duas, esfera estadual e esfera federal. Criminal são duas, esfera estadual e esfera federal.
Protestos são duas, da localidade de resida o vendedor ou os vendedores e da situação do imóvel. Se ele reside no imóvel, só do imóvel. Também vou solicitar. Então são certidões que vão proteger também a transação imobiliária, tá bom? Então falamos muito aqui, criamos um croquis aqui, os cuidados para comprar um imóvel rural. Então verificar a matrícula, verificar o tipo de contrato que vai ser utilizado, se é um imóvel que tem parte regularizada e parte não regular, o georreferenciamento, a questão ambiental, o cadastro ambiental rural, o CAR, se é área de PP, área de preservação, atuações ambientais, tudo isso vai fazer toda a diferença nessa transação imobiliária para que seja uma transação imobiliária de sucesso, tá? Eu listo aqui também, então vamos lá. Descobrir quem é o proprietário ou os proprietários. Por que pagar o preço total sem ver os documentos? Verificar se há dívidas sobre o que poderão recair sobre o imóvel, questões ambientais, atuação. Os proprietários têm processos judiciais, certidão de distribuidor civil da esfera criminal, esfera estadual, contratos que possam afetar o uso da propriedade, existências de pendências ambientais, INCRA, CETESB, né? CETESB também. Se os proprietários anteriores tinham processos também, inscrições no CAR, conforme eu falei do artigo 29 da Lei 12.651, atuação junto a órgãos ambientais, procedimentos administrativos ao Ministério Público, também atuação fiscal da propriedade e documentos iniciais para a compra de imóveis também, tá bom? Criando um checklist de relação ao imóvel, matrícula expedida atualizada, CECIR, que é o cadastro, CAR, ITR, certidão negativa de desapropriação, certidão de laudêmio para imóveis localizados em área da Marinha, também importante. 3 últimas contas fornecidas de água e luz, faz a diferença. Pelos vendedores, se você for fazer a pesquisa dos vendedores, tem que fazer o mais completo possível. Certidão negativa, então, do distribuidor civil, incluindo executivos fiscais também, tá, gente? Isso é importante, estaduais, municipais, falências. Certidão negativa do distribuidor criminal, já falei, da esfera estadual e federal. Certidão negativa da Justiça Federal, nos 2 âmbitos, federal e civil. Certidão negativa da Justiça do Trabalho, cuidado que são duas certidões, execuções trabalhistas e ações trabalhistas. Certidão negativa do distribuidor de protestos, já falei da localidade do imóvel onde residem os vendedores. Certidão negativa da Receita Federal, comprovante de residência, tá? Se o vendedor for empresário, se o vendedor figurar como sócio de pessoa jurídica, o comprador também deve solicitar certidões da empresa, pois as dívidas da sociedade podem ser direcionadas em face de seus sócios. Então, a CND do INSS, importante, da regularidade da FGTS, quitação de tributos estaduais como ICMS também, se o atual proprietário tiver adquirido o imóvel em data recente, menos de 1 ano. Tá? Então é importante também, muitas vezes o verdadeiro proprietário transfere o bem a terceiros sem dívidas na tentativa de ludibriar o comprador, que apenas pediria certidões em nome do último proprietário. Então precisa tomar cuidado também, se o proprietário atual também convive em união estável, é importante que o convivente também participe da venda do imóvel. E no caso de unidade residencial, em condomínio, certidões negativas em nome também do condomínio, declaração da administradora ou do síndico com ata da assembleia que elegeu, também quitação das despesas condominiais até a data da emissão da posse. E a última ata da assembleia do condomínio para a ciência de eventuais obras também, tá bom? Legal, estudamos bastante aqui, a intenção é essa, ajudar você, parabéns, vamos continuar estudando e agora sim você tem conhecimento para praticar transações imobiliárias no âmbito rural. Sítio, chácara, fazenda, rancho, dá para fazer, tá bom? Eu agradeço a você, muito obrigado pela aula, continue acompanhando. Deixa eu ver se tem perguntas aqui também. Vamos ver se tem perguntas aqui, porque o senhor falou bastante, porque esse tema é muito importante.